Olá, tudo bem? Uma das dificuldades que o espírita tem quando estuda a Bíblia, na verdade o Novo Testamento, é explicar o que é o Espírito Santo. Nos meus estudos sobre o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, aqui no YouTube, eu demonstrei que na maior parte das vezes a melhor tradução é um Espírito Santo e não o Espírito Santo. Mas nós não vamos discutir isso agora. Nós não sabemos exatamente qual era a visão que os evangelistas tinham sobre o Espírito Santo, o que eles queriam dizer com o Espírito Santo. Muitas vezes parece querer se referir a um Espírito como nós entendemos hoje, mas nem sempre. A verdade é que eles não tinham o conhecimento que nós temos hoje. Os seus conceitos não eram bem estabelecidos, não eram bem definidos. A igreja resolveu esse problema inventando a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o que passa despercebido de quase todo mundo é que até nisso o machismo imperou. O machismo vigente tanto entre os israelitas, os antigos israelitas, quanto entre os primeiros cristãos, e mantido até hoje, não deixou espaço para a mulher. Tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo, mas cadê a mãe? Não tem mãe na divindade. A divindade é masculina. A ideia de Deus que nos foi passada é masculina. Até hoje, quase todos nós que tivemos uma orientação religiosa tradicional lá na primeira infância, inconscientemente nós formamos uma ideia antropomórfica de Deus. Nós imaginamos um velho barbudo com cara de brabo. Os israelitas viviam um regime patriarcal onde a mulher não tinha vez. Jesus tentou mudar isso. Jesus tratou a mulher como igual, mas os seus discípulos não souberam manter isso. Logo depois da morte de Jesus, já houve disputa entre os discípulos, homens, e Maria Madalena, que era muito próxima de Jesus. A prova de que Maria Madalena era especial para Jesus é que mesmo nos 4 evangelhos tradicionalmente aceitos pela igreja, Maria Madalena é sempre a primeira a ver Jesus ressuscitado. Mas os homens da época não podiam aceitar isso. O apóstolo Paulo chega a proibir a mulher de falar na igreja, porque era uma vergonha a mulher falar em público. Se ela quisesse saber alguma coisa, devia ficar quieta na igreja e esperar chegar em casa para então perguntar para o seu marido. Mais tarde, quando a igreja foi adotada por Roma, muitas das antigas religiões pagãs foram absorvidas pelo cristianismo. Os povos pagãos foram sendo cristianizados, só que eles tinham vários deuses e deusas. Havia a crença na deusa mãe, na mãe divina. O jeito de resolver essa questão foi dar um papel de destaque para a mãe de Jesus. Então criaram uma figura feminina próxima de Deus, já que Jesus, para eles, também é Deus. Mas nós não vemos esse protagonismo de Maria, mãe de Jesus, nos evangelhos. Dizem que Maria intercede por nós junto ao seu filho Jesus. Mas não há nada disso no evangelho. Maria aparece muito pouco no Evangelho e não é muito lisonjeada por Jesus. Nada contra a devoção a Maria. A figura de Maria se tornou um importante arquétipo. Essa figura resume em si importantes qualidades femininas, maternais. Quando uma pessoa ora fervorosamente a Maria, essa pessoa está sintonizando com essas qualidades protetoras, essas qualidades maternais. A oração é, antes de mais nada, uma concentração do pensamento. Se nós concentramos o nosso pensamento em Jesus, nós vamos sintonizar com as forças que nós atribuímos a Jesus, porque cada um de nós vê Jesus de forma ligeiramente diferente. Quanto mais alto for o nosso pensamento, quanto mais elevado, quanto mais grandiosas forem as qualidades que nós atribuímos a um ser, a Maria, por exemplo, mais nós nos elevamos. E mais nós colhemos das forças com que sintonizamos. Existem muitos casos de aparições de Maria, em várias partes do mundo e em várias épocas. Existem livros tratando do assunto, vários estudos foram feitos abordando esse assunto. Um dos casos mais famosos na atualidade aqui no Brasil é do advogado carioca Pedro Siqueira, uma pessoa que transpira credibilidade. Ele afirma ver e se comunicar com Maria desde que nasceu. Se analisamos os relatos dele, nós encontramos todas as características de um fenômeno mediúnico. Particularmente, não tenho a menor dúvida em relação a isso. É a própria Maria, mãe de Jesus, que se comunica com ele? Comigo particularmente, tenho certeza que não, tenho convicção que não, mas claro, essa é a minha opinião. Por quê?
porque ele não é o único que afirma se comunicar com Maria, pelo contrário. Tem outros no Brasil, e se nós pesquisarmos, provavelmente deve haver centenas de pessoas espalhadas pelo mundo na atualidade que dizem, que afirmam a mesma coisa. Maria, mãe de Jesus, é um espírito, é uma individualidade assim como nós. Um espírito não pode se apresentar em mais de um lugar ao mesmo tempo. E por mais dinâmico que seja um espírito, ele não terá condições de se apresentar a tantas pessoas espalhadas pelo mundo inteiro a toda hora. Se fôssemos somar todos os relatos, ele deve aparecer praticamente a toda hora. Somando todos os relatos, ela aparece praticamente a toda hora. Uma coisa que eu não entendia na adolescência é como uma determinada entidade, se vê muito isso na Umbanda, uma entidade que se apresenta, por exemplo, como o Preto Velho Pai Joaquim, como essa entidade pode se apresentar em vários lugares, em vários centros de Umbanda ao mesmo tempo. Eu pensava que podia ter e até devia ter algum tipo de fraude ali. Mais tarde eu fui entender que os pretos velhos, só para ficarmos no exemplo do preto velho, eles formam ordens de trabalho. Existem algumas centenas ou milhares de espíritos que atendem pelo nome de Preto Velho Pai Joaquim. São espíritos humildes, alguns deles já relativamente sábios, outros apenas bem intencionados, se esforçando para ajudar. Espíritos que trabalham em nome de uma causa, abnegadamente, anonimamente. Não se apresentam com o nome que usaram em alguma reencarnação, em alguma existência física. Acontece algo semelhante no caso de Maria. Provavelmente o próprio Espírito de Maria, mãe de Jesus, comande uma ordem de trabalho com o objetivo de ajudar os espíritos encarnados e desencarnados no seu processo de espiritualização. Mas isso não quer dizer que seja ela mesma, ela pessoalmente ali, a se comunicar. Temos que entender que as nossas crenças geralmente são limitadoras. No próprio meio espírita nós temos uma série de crenças limitadoras. E no caso de quem é católico, que não conhece o espiritismo, que não conhece ou não aceita a mediunidade, se um espírito se apresenta para ele, ele vai pensar que ele está louco ou que é o demônio se apresentando para ele, porque ele não acredita na comunicação com os espíritos. Quem pode se comunicar são os santos, a Virgem Maria e os demônios. O que eles não percebem é que mesmo isso são fenômenos mediúnicos. Se um espírita tem uma tarefa ligada à espiritualidade, uma tarefa a realizar, o seu guia ou o seu mentor espiritual se comunica com ele. No caso de um católico, esse espírito vai ter que assumir uma personalidade conhecida, vai ter que congregar uma ordem de trabalho e se apresentar, como é o caso que nós estamos tratando agora, como a Virgem Maria. É comum casos de pessoas que têm uma experiência mística, ou uma experiência de desdobramento, ou quando se aproxima o momento do desencarne, que dizem ter visto Jesus ou a Virgem Maria. Eles estão vendo um espírito amigo, provavelmente o mentor do seu grupo familiar, mas o próprio mentor se apresenta daquela forma para ser aceito, para tranquilizar a pessoa. O trabalho é o mesmo. O trabalho exercido pelos espíritos é o mesmo. Quem faz essa distinção somos nós que vivemos nesse mundo físico, muito iludidos com as nossas aparências e os nossos rótulos. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assisti-lo. Obrigado